Testemunhas de seu poder implacável. De um caminhão arrastado por um tufão a um terremoto de grandes proporções atingiu um estúdio de TV durante uma transmissão ao vivo, destruindo seguido em seu tsunami gigantesco. Esses momentos extremos nos lembram o quão pequenos somos. Estamos diante de seu poder desencadeado. Prepare-se para testemunhar os desastres naturais mais devastadores. Momentos chocantes capturados em vídeo. Tudo começou com um solavanco. No início, apenas vibrações leves, mas em segundos, o chão rugiu ruidosamente. Na manhã de 3 de abril de 2024, Taiwan foi atingida por um terremoto de magnitude 7,5, o mais forte em 25 anos. Em um aparelho de televisão, as luzes oscilavam e as câmeras tremiam enquanto os apresentadores tentavam manter o controle. A calma. Nas ruas, as pessoas corriam em busca de abrigo, enquanto os prédios, elas rangiam. Em uma das estradas, o asfalto se contorcia como se estivesse vivo, fazendo que os carros tremiam violentamente. O terremoto foi causado pelo movimento da placa tectônica das Filipinas, que colidiu com a placa eurasiática, liberando uma energia devastadora acumulada ao longo de anos. Esse tipo de atividade sísmica, frequente na região do Círculo de Fogo, é responsável pelos terremotos mais poderosos do planeta. O impacto foi devastador, pelo menos 9 mortos, mais de 1.000 feridos e deslizamentos de terra que soterraram aldeias inteiras. A força do terremoto expôs a vulnerabilidade de Taiwan a eventos imprevisíveis. Natureza de seu ambiente geológico. Sem aviso prévio, a Terra tremeu, lembrando a todos que, por mais que tentemos controlar nosso destino, sempre seremos nós mesmos, pequeno diante do imenso poder da Terra. Era apenas uma questão de tempo. O vulcão Stromboli, na ilha de mesmo nome ao norte. O vulcão siciliano na Itália vinha apresentando sinais de atividade há anos. Mas ninguém esperava por isso. Sua fúria seria desencadeada de forma tão violenta. Em 3 de julho de 2019, às 4h46 da tarde, o vulcão entrou em erupção com 2 explosões sucessivas que lançaram uma corrente de fumaça e cinzas subiu ao céu, atingindo mais de 2 km de altura. A lava, expelida pelas aberturas da cratera, escorreu pela íngreme cordilheira no foco da erupção, deslizando em direção ao mar com força imparável. Turistas e moradores, presos pela violência repentina da erupção. Eles mal tiveram tempo de reagir. O resultado foi devastador. Um turista. Ele perdeu a vida e seu companheiro ficou gravemente ferido. As rochas incandescentes e o fluxo de lava provocou incêndios na vegetação, afetando especialmente a área de Ginostra, que passou por evacuações de emergência. A coluna de cinzas cobriu a região. O sol e a violência da explosão foram tão intensos que obrigaram os presentes a reagir. Eles se abrigaram para se proteger, protegendo os ouvidos do rugido ensurdecedor do vulcão. O desastre, que parecia iminente, deixou uma lição clara. A natureza nunca. Ela emite um aviso prévio e, quando explode, o faz com uma força devastadora. Tudo a seu tempo, independentemente da preparação humana. A Terra tremeu com uma violência incontrolável. Em 28 de setembro de 2018, ocorreu um terremoto. Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a ilha de Sulawesi, na Indonésia, na cidade de Palu. Edifícios inteiros desabaram, o asfalto rachou e as pessoas correram em todas as direções, em busca de refúgio. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Na costa, o mar começou a recuar de uma forma estranha, revelando o fundo do mar. Marinheiro. No cais, um grupo de pessoas observava perplexo, sem saber que esse foi o prelúdio de uma tragédia. Então, um grito quebrou o silêncio. Tsunami. O que se seguiu foi uma onda de destruição imparável.
Uma parede de água com até 6 metros de altura ergueu-se acima da baía e desabou. A cidade foi atingida com uma força devastadora. Bairros inteiros foram engolidos em segundos. Carros e destroços flutuavam como folhas ao vento. Alguém conseguiu capturar o momento. Exatamente quando a água invadiu as ruas, arrastando tudo em seu caminho. Mais de 4.300 pessoas morreram, milhares ficaram feridas e a cidade ficou devastada. Irreconhecível. Investigações posteriores revelaram que o terremoto desencadeou um deslizamento de terra. Submarinos que amplificaram o poder do tsunami. Em uma região localizada dentro do Anel de Fogo do Pacífico, esse desastre foi um lembrete brutal de que, diante da fúria da natureza, nenhum aviso é suficiente. Fortes ventos atingiram Luxemburgo na tarde de 9 de agosto de 2019. Quando um tornado inesperado surpreendeu as comunas de Petende e Bacharage. Em questão de segundos, a calma de um dia comum se transformou em caos total. Os ventos varreram tudo em seu caminho, derrubando árvores e destruindo telhados. E levantando destroços que voavam pelos céus. A fúria da tempestade deixou 19 feridos, um deles gravemente, e cerca de 100 casas foram severamente afetadas. Algumas das quais se tornaram completamente inabitáveis. Aproximadamente 60 pessoas tiveram que ser evacuadas para hotéis, buscando refúgio da tempestade. Destruição. Enquanto o tornado devastava a região, uma câmera de segurança capturou cenas aterrorizantes. De imagens. No quintal de uma casa, ventos fortes estavam destruindo os equipamentos do parquinho infantil. Como se fossem meras folhas levadas pela correnteza. Tudo o que encontrava em seu caminho era um movimento constante de objetos a pedaços de telhado, criando uma paisagem de destruição. Os habitantes de Luxemburgo, não acostumados a tornados, assistiram aterrorizados enquanto seu mundo virava de cabeça para baixo. O poder violento da natureza deixou claro que, não importa o quanto alguém tentamos controlar o ambiente, mas quando a Terra decide mostrar sua força, não há defesa possível. Quando os ventos do tufão Yagi começaram a açoitar as ruas, ninguém estava preparado pela força avassaladora que seria desencadeada. Em 7 de setembro de 2024, Yagi chegou à costa, na ilha de Hainan, na China, com ventos de até 245 km por hora, deixando um rastro de destruição por onde passou. Este tufão, um dos mais poderosos já registrados na Ásia, surgiu de uma combinação complexa de fatores meteorológicos e monções ativas. No mar da China Meridional, altas temperaturas e uma atmosfera instável. Isso criou as condições perfeitas para a sua formação. As autoridades agiram rapidamente. Houve avisos, mas a magnitude do desastre superou todas as expectativas. As câmeras registraram momentos chocantes. Um caminhão branco foi levantado pelo fúria do vento, movendo-se com facilidade como se fosse uma folha levada pela correnteza. Em outro vídeo, um carro vermelho foi arrastado do local onde estava. Os ventos estavam uivando. Uma força desumana, um som ensurdecedor invadiu o ar, enquanto tudo ao redor voava em pedaços. Em poucas horas, mais de 50.000 pessoas foram evacuadas. E os aeroportos fecharam as portas diante da ameaça. Mais de 300 voos foram cancelados. Enquanto as ruas das províncias de Hainan e Guangdong estavam submersas, em meio ao caos total. A fúria de Yagi demonstrou mais uma vez que a natureza, quando decide demonstrar sua força, não deixa nada para trás. Quando as fortes chuvas começaram a atingir Yellowstone em junho de 2022, ninguém imaginava a catástrofe que estava por vir. Em questão de horas,
Os rios transbordaram, arrastando estradas, destruindo pontes e levando consigo tudo, casas inteiras. A fúria das águas transformou o icônico parque em uma paisagem devastada, com deslizamentos de terra bloqueando estradas e comunidades inteiras isoladas. Os cientistas atribuíram a magnitude do desastre a uma combinação de chuvas recordes e o derretimento acelerado da neve é um fenômeno cada vez mais comum devido às mudanças climáticas. Um vídeo registrou o momento em que uma casa foi arrancada de suas fundações e arrastado pela corrente como se fosse um simples pedaço de madeira. As imagens eram chocantes. Estradas partidas ao meio, pontes desabadas e a força da água devorando tudo em seu caminho. Mais de 10.000 pessoas foram evacuadas, enquanto o acesso ao parque ficou completamente bloqueado. Foi a pior enchente da história de Yellowstone. Uma demonstração de como a natureza pode mudar tudo em questão de minutos. Chuvas torrenciais atingiram Tami, no Japão, saturando o solo ao limite. Em 3 de julho de 2021, em questão de segundos, uma gigantesca massa de lama, rochas e detritos se desprenderam da encosta e desceram com força devastadora. A avalanche avançou descontroladamente, destruindo pelo menos 10 casas e deixando um rastro de destruição total. Vizinhos aterrorizados tentaram fugir enquanto a lama deslizava. A enchente devastou ruas inteiras. Um vídeo registrou o exato momento do deslizamento de terra. A tragédia devastou a cidade. Uma onda de lama engolfou veículos, postes de energia e casas. A caminho, equipes de emergência foram acionadas imediatamente. Buscas por desaparecidos entre os escombros. Pelo menos 2 pessoas perderam a vida e algumas ficaram feridas. 20 pessoas ficaram presas no subsolo. A tragédia expôs os perigos. Desenvolvimento urbano em áreas de alto risco e como chuvas extremas podem desencadear desastres imprevisíveis. Quando a terra começou a tremer, os habitantes da prefeitura de Ishikawa souberam imediatamente que algo maior estava acontecendo. Na tarde de 1º de janeiro de 2024, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região com força devastadora. O som de metal se retorcendo e o tremor das estruturas enchiam o ar. Câmeras de segurança registraram o momento em que várias casas balançaram violentamente antes de o prédio desabou com a intensidade do terremoto, enquanto poeira e destroços cobriam as ruas. Em meio ao caos, uma gravação feita em uma estação de trem capturou um jovem tentando permanecer de pé enquanto as placas balançavam violentamente e o chão tremia. Descontrolado.